Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma segunda-feira. Hoje o time está desfalcado. O Bruno, que fica no Canadá, que ajuda com as nossas estratégias também internacionais, a esposa convocou ele para dias de. Eu não sabia, Dia dos Namorados no Canadá também, ou é só o brasileiro comemorando lá. Não entendi isso também, tá? Mas a desculpa dele foi essa, Urban. É Dia dos Namorados, tudo assim, mas se é brasileiro, você tá no Canadá, esquece. O Ale também teve um problema pessoal que ele não conseguiu. Acho que eu teve um problema lá com a casa que ele teve que resolver. Então, hoje o craque é só tu, meu caro César. Então, só as análises macro, nada de micro e nada de internacional. Mas na próxima segunda o time completo. Então, para quem está entrando a primeira vez, fica à vontade também, mas normalmente a gente faz esse triângulo, esse bate-papo. E às vezes a gente abre, quem quiser tirar dúvidas na hora, quiser conversar, fique à vontade. A ideia é que todo mundo troque ideia, troque informações e contribua. Passa a bola para você, meu amigo. Obrigado. Mas aqui é multiverso da loucura, então eu vou falar internacional e vou falar micro também. É, Pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar aqui o que eu preparei para hoje, tá? Eu dividi hoje a apresentação em três grandes temas: Estados Unidos, China e Brasil. É, apesar da, apesar da sequência e do número de gráficos, né, que eu vou trazer, isso não extingue, não estressa o tema como um todo. Então, obviamente, só para lembrar, canal aberto aí, se quiserem me mandar pergunta, pode entrar na linha ou mandar no chat. É, o, Desculpa, o evento mais importante da semana vai ser a reunião do FOMC na quarta-feira, onde existe ainda uma divisão aí entre membros do Fed nas duas narrativas, que continuar a alta de taxa de juros por lá, ou o que eles estão chamando de pause, que esperar um pouco e assim, aguardar mais informações, né? Então não é encerrar as altas, e sim pausar em junho e observar. Então, eu trouxe aqui um infográfico, que são os membros do Fed, como eles estão se posicionando e quantos, né, dentro desse posicionamento, quantos são membros votantes. Porque lá, não sei se vocês sabem, os membros do Fed, eles se rotacionam nos membros votantes. Então, não é todo membro do Fed que vota, e eles vão trocando a cadeira. Tá? Então, aqui existe a ala que é a favor de mais altas, sendo que dessa ala, três são membros votantes. Tem a ala aí que está inclinada ao pause, né, à espera. A ala que tem considerado as duas opções, e aí temos o nosso querido Powell aqui. E a ala dos indecisos aí, que não sabe de nada. Hoje o mercado precifica 70% de pausa na reunião da quarta-feira, tá? É, Faz muito sentido ter esse cenário aí com a maior chance, porque o que a gente já vem comentando aqui há algumas semanas. A narrativa de inflação ela ainda é forte, né, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem que lidar com uma inflação chata. Porém, é uma inflação de serviço, a inflação de manufatura já vem dando sinais de arrefecimento, mas serviços e o mercado de trabalho lá continua muito forte. Então, não assim, o Fed não conseguiu se comprometer com o encerramento de altas, mas na semana passada, se eu não me engano, ou na retrasada, os dados de serviço, de inflação ao serviço, de atividade de serviço já vieram melhor, né? Já vieram mais brandas, assim como o mercado de trabalho. Acho que semana passada teve indicador de mercado de trabalho, não foi dos mais fracos, mas já mostrando alguma desaceleração. Então, tudo que o Fed quer é que os dados venham corroborando as decisões, né? O Fed está muito data dependente e, como eu disse, né? Tudo que ele quer é evitar o que já aconteceu no passado,
para quem se lembra, na década de 70, os Estados Unidos entrou num problemaço aí, que eles tiveram também inflação, subiram de juros, cortaram antes se mostrou um momento posterior, que eles cortaram os juros quando não devia e a inflação voltou com tudo, então isso é a única coisa que o Powell quer evitar. Ano que vem tem eleição, ele não quer ser lembrado como o presidente do Fed que perdeu a mão na inflação. Então ele prefere ter tom mais hawkish, data dependente, né? A depender dos dados, ele vai se posicionando. Por isso que faz muito sentido essa pausa. A taxa de juros nos Estados Unidos já subiu bastante, já está em terreno contracionista e seguir aumentando, ele precisaria de dados bem mais fortes para seguir aumentando. Não à toa é isso, o mercado precifica em 70% de pausa agora na quarta-feira. Aqui eu trouxe a tabela que mostra exatamente assim, conta essa narrativa. Então, como é que estava a taxa, por exemplo, de 2 anos em novembro, como é que estava em dezembro, fevereiro até agora. Esses dados são da semana passada. Então, a gente viu que a taxa veio caindo, o mercado veio precificando cortes na curva, porém, segundo aí, apoiado nos últimos dados de inflação e atividade, existiu uma correção da taxa de juros para todos os vértices, bem mais alinhado com o que o Fed estava se comunicando eu posso até parar de subir, mas eu não vou sair cortando taxa antes do tempo, né? Então, o mercado já colocava cortes de taxa para esse ano, para ano que vem, cortes relevantes, e o Fed se comunicava falando, pode esquecer. Então, na minha opinião, existiu uma comunicação ao mercado que meio que o Fed dando a entender, sabe, implicitamente, colocando a mensagem de que, ó, mercado, vocês estão precificando corte demais, mas sem ele ter que se posicionar dessa maneira, né? Sem ele ter que falar com todas as palavras. Então, foi dando indícios, foi se comunicando, e aí a curva foi corrigindo naturalmente, tirou-se muito do corte que estava precificado para esse ano. Então, só para recapitular que foi essa narrativa, né? Todos os vértices, a gente vê que em novembro até maio existiu uma queda, não, isso precificando cortes na taxa, e aí recentemente a taxa voltou a patamares que não do high, né? Do final do ano passado, mas pelo menos alguma correção em relação à queda recente. Isso é o mais importante lá nos Estados Unidos. Eu acho que a gente venceu todas as outros temas, né, de teto de dívida, pô, sei lá, coisa que a gente costumava falar. E voltamos à narrativa inflação, recessão, e como é que isso é, se, se, se- como é que a gente observa isso no mercado, né? Como é que isso influencia os ativos financeiros. Acabei não trazendo esse gráfico, muito mais porque eu não vi ele interessante, né? Não achei nenhum interessante, mas muito tem se falado também sobre a performance do S&P num ambiente aí de taxa de juros relativamente alta para eles, e ativos de risco ainda não tão atrativos, né? Esse é o gráfico, eu sei que a gente já trouxe, S&P com múltiplos altos, teoricamente caro, mas o S&P ele sobe no ano mais ou menos 10%. 90% desse resultado é explicado pelas empresas de tecnologia, né? Principalmente as ligadas à inteligência artificial. Então, as empresas de inteligência artificial correspondem a 53% do índice, e elas são responsáveis por 90% do resultado até agora, né, esse ano. Ou seja, dos 10, podemos falar que 9% foram 7 empresas, que correspondem a 53% do índice.
Então, fica bem claro a distorção que a recente performance de empresas ligadas à tecnologia está fazendo no S&P e no mercado como um todo, porque quando a gente olha a foto de longe, né, como é que tá o S&P? Pô, tá subindo no ano. A Nasdaq, então, nem se fala, tá subindo o dobro. Então, como é que a gente sustenta a narrativa de recessão? Sabe que a recessão é essa que as empresas estão crescendo, mas não é bem assim. Quando a gente destrincha, a gente vê que 90% desse resultado foram 7 empresas que fizeram, tá? Então, algo para termos no radar aí na hora de pensar em carteira e alocação. Passando para o outro grande tema, eu trouxe só esse gráfico aqui de China, que eu achei bem impactante. Também muito ligado a tema que eu tenho visto. Eu não sei se os meus algoritmos estão viciados, mas o que eu tenho visto de notícias sobre China crescendo menos, a China atingindo o seu pico, e meio que decepcionando em relação a resultados, a abertura, crescimento econômico, que a China não vai mais crescer o que já cresceu. É normal, tem um efeito base, né? É muito mais fácil crescer em cima de uma base pequena, conforme vai ficando grande, esse crescimento marginal ele é decrescente. Mas, então, esse gráfico eu achei bem impactante, que é uma projeção da contribuição do mercado de propriedades, né? Do mercado imobiliário lá na China. Então, a gente vê aqui a linha vermelha como o consolidado total, entre construção, consumo, a parte fiscal, serviços, e aí a projeção, que é do Goldman Sachs, que eles chamaram de recuperação em L. Então, tende a estabilidade aí na próxima década, né? O Goldman Sachs está prevendo uma década bem xoxa aí, bem difícil para o mercado imobiliário chinês. Isso impacta o Brasil, óbvio, né? O próximo slide é sobre exatamente, eu faço esse gancho, que a gente é muito dependente de China, mas para mim faz muito sentido essa narrativa, essas temáticas sobre a pujança da China, né? Então, a China tem crescido menos, isso é fato. Como eu disse, né, existe um efeito base que colabora para isso, mas principalmente o crescimento da China tem sido com uma qualidade pior. Então a gente vê as cidades fantasmas na China que são famosas. Ela cresce ainda em infraestrutura, mas uma infraestrutura que existe sobreposição. Então ela faz uma estrada maior onde já tinha uma estrada. Ela faz um trem-bala mais rápido onde já tinha um trem-bala. Ela começa a enfrentar declínio populacional. Eu vi um estudo, esqueci quem fez, mas também não me deu o trabalho de trazer aqui, porque é muito profecia, né, do futura, mas um estudo de que a China terminaria o século, então 2100, com uma população entre 700 e 450 milhões de pessoas. Então é um declínio bem, se a gente pegar o piso, 450 milhões, pô, um declínio bem expressivo. Mas, de novo, isso para 2100, pô, até lá o sol apagou já. Mas enfim, tem toda essa narrativa aí de a China crescendo menos ou crescendo pior, né? Hoje, para cada um real não, uma unidade monetária, né, de PIB, a China tem que investir 8, até décadas atrás era 4, então isso é perda de produtividade na veia, tá? Então a produtividade dela caiu pela metade. E aí, como eu disse, eu estou usando de gancho aqui para a gente vir para o Brasil, que afeta, né? Então, o que o Brasil é? O Brasil é hoje uma máquina de exportação agro, né? A gente vê pela essa barra amarela aqui como ela vem crescendo forte, e para a China, né? Então, tanto nesse gráfico da esquerda aí da tela, quanto na da direita, a gente vê que o que cresceu foi agro para a China. Então, nós hoje somos quem alimenta a China.
Isso para balança comercial é ótimo, a gente está fazendo superávit comercial, recorde atrás de recorde, explica toda a pressão baixista que a gente vê na moeda, né, no dólar, no caso. Apesar de risco país, que eu também vou comentar no próximo slide, mas apesar de risco país ainda ter muito para cair, apesar de risco político e o estrangeiro que deu um voto de confiança no começo do ano e depois veio perdendo um pouco a mão, o nosso dólar aí, né, real contra dólar, está bem comportado e ainda seguindo em tendência de queda. Isso também é importante comentar na parte mais micro, como isso afeta as alocações de carteira. Então, se a gente tem uma perspectiva de queda de dólar, toda a decisão de dolarização de carteira tem que passar por isso. O Edrei fala bastante, eu também faço eco em relação a isso. Não é que a gente tenta ficar acertando o preço do dólar o tempo todo para o asset allocation, né? Para a composição de carteira como um todo. Dolarizar, a gente sempre vai dolarizar independentemente do momento. Mas se a gente consegue afinar a entrada, eu prefiro pagar 4,70 do que 4,90. Né? Pagar 4,90 do que 5. Então, se existe essa tendência aí, a tendência em si clara, né? Claro que o resultado varia, mas a tendência é clara, a gente prefere, óbvio. E aí, o que eu comentei, né? Então, opa, desculpa. O CDS Brasil, o CDS nada mais é do que Hub de tecnologia, que através do compartilhamento de Isso, gente. O que é o CDS? O CDS que é o indicador de risco país, né? Ele precifica a chance de calote de um país, então quanto maior a chance de calote. E a gente viu que, para falar só desse ano, tá? Começamos em 250 e já veio caindo bem aí, caímos recentemente abaixo de 200, 193. Então, já pegando num histórico mais ou menos curto aqui, de 5 anos, já tivemos bem pior, já tivemos bem melhor. E aí estamos no caminho aí para continuar a queda de CDS, porque isso reforça muito uma das nossas principais teclas aqui que a gente bate, né? Uma das coisas que a gente mais fala aqui, que é o Brasil no relativo é muito bom. Ah, tem problema, tem governo central, Congresso, uma palhaçada, sim, a gente sabe. Mas o problema é que a questão é que a gente fica se comparando com os Estados Unidos, com Suíça. Os Estados Unidos não compara Brasil com os Estados Unidos. A gente faz isso, a gente compara Brasil com os Estados Unidos e fica triste. Mas o americano, o estrangeiro, não faz isso. O estrangeiro. Peraí, deixa eu fechar. Tem áudio aberto. Você fecha? Obrigado. Pré-diabetes é uma situação antes. O novo trevo chegou. Onde eu estava? Então, a gente se compara com os Estados Unidos e fica triste, né? Mas o estrangeiro não compara a gente com os Estados Unidos, tá? O estrangeiro compara a gente com a Argentina, com o México, com Turquia, África do Sul, Rússia. E no relativo a gente está muito bem. Acabei de mostrar um slide aí onde a gente faz superávit comercial. Tem entrada massiva de dólar. Temos empresas líderes de mercado, temos toda as questões macro mais tendência secular mesmo de segurança energética, segurança alimentar. Então, assim, o Brasil no relativo é bom. Até por isso a gente concentra a nossa alocação aqui em Brasil ainda, que é esse próximo slide. Então, eu quero passar para a gente falar mais da parte micro, mais da carteira. Aí, Edrei, ó, sua homenagem, batendo benchmark. Que é coisa também que eu venho falando há bastante tempo. Uma das nossas principais teses do Asset Allocation tem sido aproveitar IPCA mais taxa, né? Essas taxas gordas aí, que a gente está carregando IPCA mais 7, mais 8, mais 9. E ele foi o grande contribuidor das carteiras até aqui. Então, no
final do ano passado, aí, começo do ano, ainda foi um pouco sofrido, né? A gente acompanha principalmente esse IMAB5. IMAB5 é o índice de NTNBs acima de 5 anos de vencimento. Então, são as mais arriscadas, né? As maiores duration. A gente viu no começo do ano ainda sofrido, né? Patinando, mas a partir do mês de abril, isso mais que compensou e hoje está batendo com folga o CDI. Aliás, todos os indicadores aqui batendo o CDI, tá? Então, isso também serve de lição para os adoradores de CDI, hein, né? Os caras que são meio precoce, não tá batendo CDI, calma, calma. No longo prazo, as nossas escolhas, as nossas teses batem CDI. E aqui no gráfico da direita, só um histórico, né? O comportamento dessa curva real, que é o mais, né? IPCA mais o juro real. Então, como ele vem fechando também, ele vem caindo, né? Então, a gente vê em 30 de dezembro, né, final do ano passado, ela era esse nível aqui, para todos os vencimentos praticamente. A gente estava falando de taxa de juro real a 6%. Em abril, a gente já vê uma queda substancial aí dos primeiros vértices, e naturalmente os vértices mais longos com uma taxa maior. E agora, 30 de maio, mais ainda, tá? Tem uma distorção aqui que é por efeito da inflação mesmo, né? Então, a inflação sendo cíclica, a gente, a inflação, a pouca inflação de hoje é a muita inflação do futuro. Então, existe essa desancoragem de expectativa de inflação, mas no todo, aqui na curva, né, como um todo, a gente vê essa queda que a gente chama de fechamento, bem consistente, né? Então, desde o final do ano passado, uma parcial aqui 28 de outubro, e mais recentemente, final do mês passado, essa queda considerável de taxa. Isso reflete direto na rentabilidade das carteiras, tá? Quando a gente tem um ativo que paga IPCA mais 8, e esse ativo começa a ser negociado a IPCA mais 5,5, a gente, a gente captura todo esse ganho de diferença de taxa, tá? Claro, tem que sair do papel, né? Tem que vender para realmente colocar esse diferencial no bolso, mas já na carteira ele captura essa diferença. E se o IPCA tem sido, o IPCA mais, né, taxa de juros tem sido o grande contribuidor aí, o grande herói das carteiras, a bolsa ainda está devendo. Então a gente, de novo, comparando com o CDI, apesar de que small caps também estamos chamando a atenção, tá melhor do que o próprio Ibovespa, mas todos ainda perdendo o CDI, ainda só recuperando o desespero que foi no começo do ano passado, no começo do ano, final do ano passado, no começo do ano, tá? E quem que tem carregado desde abril aí, quem tem carregado essa melhora? Nós, os locais. E se a gente observar aqui no gráfico da direita, o investidor estrangeiro nos abandonou, bando de safado, entraram bem no final do ano passado, né? Agosto foi um baita mês, outubro, novembro também, outubro e dezembro, desculpa. Em janeiro foi a última grande entrada de estrangeiro e depois só saque com alguma coisa tímida aqui em abril. Ou seja, toda essa recuperação de small caps, principalmente Ibovespa, foi por local. São os players locais voltando para o Ibovespa, tá? E aí isso se reflete no posicionamento dos institucionais mesmo, das grandes assets. A gente conversa com várias, vai a evento e coisas do tipo, e a gente tem visto as principais assets que são pessimistas por definição, começando a falar de crescimento do Brasil em 3% de PIB. Tá? Tem uma asset famosa aí, não vou citar, mas é uma cor, e a cor é verde. Os caras são pessimistas por definição. Para eles, o Brasil não presta. Aí, recentemente, fizeram um evento, não, agora o Brasil vai crescer 3%. Falei, pô, para verde falar que o Brasil vai crescer 3% é porque provavelmente a gente vai dominar o mundo, né? E, então, enfim, todo esse carrego aí de bolsa tem sido por locais. Obviamente, a gente espera a volta do estrangeiro e aí ver índices de bolsa aí, seja o Bovespa, seja small caps,
nas máximas, esperamos. Aí, obviamente, o que a gente faz agora é entra, né? Não vamos comprar Ibovespa quando tiver 130 mil pontos. Vamos comprar agora. É a mesma coisa para small caps, que é o que a gente já vem falando, né? Principalmente o Ale também dá o ar da graça aí dos gráficos e um posicionamento mais fino, mas a gente vem fazendo eco sobre isso há bastante tempo. Aproveito também para reforçar que antes da gente começar a live, o Edrei estava comentando de algumas operações que a gente tem feito, principalmente no campo de derivativos, né? Então, opção de Vale, opção de Copom, estamos arrebentando de rentabilidade nesses ativos, coisa de 70% em dias, né? Então, depois não falar que a gente não avisou. Aí, para terminar, eu achei bem legal esse gráfico, eu estou quebrando todo o tema, né? Então, esquece Brasil, China, Estados Unidos. Mas o que eu achei legal desse gráfico? É um estudo da Vanguard, não sei se todos conhecem, uma das maiores, é tipo uma BlackRock lá fora. E eles fizeram um estudo, claro, um estudo bem teórico, cheio de premissa e tal, mas chegaram num ponto ótimo de rebalanceamento de carteira. Porque isso é um ponto de conversa sempre entre clientes, né? Nós, como portfólio manager, como asset allocator e os clientes. Então, quando que a gente rebalanceia a carteira? Claro que a gente acompanha todo dia, a gente conversa, tá em contato com os clientes, mas quando de fato é um bom período para sentar e falar, bom, agora deixa eu rebalancear aqui e trocar a coisa. Esse estudo mostra que é anual, tá? Então, uma periodicidade anual de rebalanceamento de carteira é o ótimo. Sendo que o diário, acho que é meio que óbvio, né? Mas o diário é o pior. Então, a gente ficar rebalanceando carteira todo dia é destruir valor e a gente vê essa crescente até o anual que chega no ótimo. O estudo fala também que na verdade, nesse período, né? Entre 6 meses e 2 anos, é que 2 anos também é muita coisa, mas ficar nessa região aqui de 6 meses e um ano é o ideal. Então, que é o que a gente sempre fala e faz, né? Walk the talk, que é quando a gente monta uma carteira, estamos pensando mais ou menos nessa maturação, nesse período mesmo. Não adianta ficar, pô, esse mês foi o bom, esse mês foi o ruim, cara, mês a mês, muita coisa acontece. Mas a gente vai compondo o resultado ao longo do tempo, e nesses vértices aqui, entre 6 e 12 meses, é quando de fato a gente revisita teses e revisita a carteira como um todo, para avaliar o que realmente deu certo, o que foi aderente, o que precisa de mais tempo, o que deu errado, e por aí vai. Então é isso, pessoal. Vou voltar aqui para você. O que rolou aí, Andrei? Perguntas? Não, todo mundo tímido hoje. É que quando tem os gráficos do Ale, a galera fica mais atiçados, né? Quando ele já entra na hora, já faz o gráfico, já tira a dúvida na hora, então ele é mais dinâmico. Não, Mas beleza. eu acho que a gente até está no nosso tempo também, foi bem legal hoje também nessa questão. Deixar aberto para quem quer fazer perguntas, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguma observação queira fazer, acho que é legal ter esse bate-papo. Da outra vez também teve uma menina que perguntou na questão das taxas de juros, né, Urbano? Que foi bem dinâmico a pergunta dela, bem interessante. O Ideraldo. Manda ver, Ideraldo. Beleza, obrigado, velho. Não, César, uma excelente apresentação. Vou falar porque é mais rápido escrever. Agora eu fiquei meio assim curioso nesse último gráfico seu de asset allocation, né? Então vou lançar 2 pontos aí. Eu conheço a Vanguardia, né? Seria um pouquinho assim de um conflito, né? Será que para eles, o menos rebalancear melhor? Eu vou fazer esse desafio porque, obviamente, eles são uma casa vendedora de fundos, né? Então, eu acho que tem um potencial de conflito de interesse nessa informação. Esse é um ponto. Em relação ao gráfico em si, na minha visão, assim, talvez eu até pensaria no trimestral, né? Como um bom ponto a cada 3 meses, falou 6 meses. Agora, eu queria saber se nesse estudo também
não teve o complemento desse gráfico, seria a diferença de performance. Que aí vai dar um outro gráfico se eles não, no ano é anual, então se você mudar para o trimestral, está mostrando isso em termos de valores, se chegaram a fazer isso, entendeu? No demais, excelente. Obrigado. Obrigado a você, Derano, pela pergunta e pelas palavras. Eu vou até voltar no gráfico enquanto eu falo. Sim, você tem razão quando pontua potenciais conflitos de interesse e o fato de ser um estudo, né? Então, por definição, teórico. Eu vou te mandar, por curiosidade, a reportagem inteira. O único gráfico da reportagem é esse, mas eles pontuam por tabela a diferença de rentabilidade. Dá uma diferença mais ou menos na casa de 2 pontos percentuais, né? Então, onde a gente estava vendo uma rentabilidade de 7, se rebalancear anual, a gente vai para 8. Porém, quais são duas grandes premissas assumidas que elas dificultam a prática, tá? Primeiro, esse portfólio ele foi montado naquele famoso 60-40. Então, tem 60% de renda variável, 40% de renda fixa. Isso seria fixo. Na verdade, isso seria o que está rebalanceando. Então, toda vez, o que eles fizeram? Começa com 60-40, vai passando o tempo e eles rebalanceiam nessas janelas. O 60-40, depois de um mês, virou 61-39. Então, volta. Se eles fizerem isso todo mês, se eles fizerem isso bimestral, mensal, bimestral, trimestral, enfim, por aí vai. E aí rodaram esse modelo, então viram que o rebalanceamento anual era o que trazia a melhor, otimizava o resultado, né? Então, sei lá, depois de um ano, 60-40 virou 70-30, volta para o 60-40 e assim vai, e eles rodaram diversas simulações e perceberam que assim é mais fácil. Então, assim, premissas utilizadas, né, na prática, não necessariamente a gente vai ser tão rígido com um portfólio e, na verdade, 60-40 serve muito mais para eles do que para nós e, mesmo assim, apanhou muito, né, esse portfólio 60-40 aí apanhou muito na pandemia, chegaram a colocar em xeque a viabilidade dele. Uma outra premissa é que ele desconsidera aportes, né? Os aportes por si só desbalanceiam uma carteira, a não ser que de fato eles sejam colocados na caixinha correta. Então, mas mesmo que sejam alocados no 60-40, respeitando o balanço inicial, eles influenciam o preço de entrada, né? Então você vai mexendo em preço médio. Enfim, para resumir, eles desconsideraram isso, mas você tem razão também quando coloca o ponto do conflito de interesse, que pode ser um recado que eles estejam passando, ó, calma, gente, fica aqui um ano pelo menos e não estressa, né? Não acharia estranho ser isso, até pelo fato de eu acabei de falar que o 60-40 apanhou muito nos últimos 2 anos. Mas enfim, eu assumo esse compromisso aí, eu jogo lá no grupo para quem tiver curiosidade também de acompanhar o estudo completo, que mostra que tem uma diferença de mais ou menos 2 pontos percentuais aí de você não fazer nada e você balancear anualmente. Isso aqui travou essa porra. Não, você fechou o áudio. Aqui, agora sim. O Edu fez uma pergunta. Historicamente, quando os estrangeiros saem da bolsa, não foi marcado um topo? Já que acho que é do gráfico da bolsa, né? Cara, eu ia falar que o Ale é um cara muito mais adequado para falar sobre isso. Mas sim, né? O estrangeiro ele tem muita força, muito dinheiro vem dos estrangeiros. Eu não sei como é que tá essa estatística, mas quando eu acompanhava foi sempre pelo menos metade para mais. Então, entre 50 e 55 do dinheiro que circulava em bolsa era estrangeiro. Então, quando o cara sai, ele faz um estrago, né?
Ele não tem saído tanto, né? O saldo ainda é positivo. Deixa eu compartilhar de novo. A gente vê que o saldo acumulado ele ainda é positivo, mas vocês estão vendo, né? Compartilhando, tá. O saldo acumulado ainda é positivo, mas, enfim, acho que historicamente, topos de índice, eu acho que o Ale conseguiria responder melhor. O que eu enxergo principalmente fluxo e fundamento, né? Então, independentemente da saída do estrangeiro, da potencial entrada, o que tá motivando isso? Então, o cara tá saindo porque ele não quer assumir mais risco Brasil, ou porque ele tá aproveitando taxa de juros alta lá fora e narrativa de tecnologia. Que foi o que eu falei, o S&P tá positivo por causa de 7 empresas e não existe essa narrativa em lugar nenhum no mundo. Tem um pouquinho na Alemanha, um pouquinho no Japão, a gente tem visto algum resultado lá também, mas o cara que quer investir em tecnologia pura, né, como uma Nvidia, Apple, mais ou menos, Microsoft, ele tem que ir para os Estados Unidos. Ele não consegue espelhar essa tese aqui. Então, a minha visão é muito mais essa, né? Dado o que está acontecendo, por que que acontece? E não em relação aos níveis históricos e se marcou o topo ou não aqui. Mas só para terminar, que eu li agora que o Edu complementou, isso foi verdade ao contrário, inclusive, né? Então, tinha uma conversa, um diálogo teórico famoso, né, entre dois gestores, o brasileiro e o local, no final do ano, no final do ano passado, no começo desse ano, em que os estrangeiros estavam entrando, o gestor local chegou para ele e falou assim: ô gringo, quando você vai parar de comprar bolsa? E ele respondeu: quando você vai parar de vender? Porque a gente estava vendo até pelos saques de FIA e pessoa física saindo de bolsa mesmo, que tava um banho de sangue do local vendendo, 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 e quem estava comprando na ponta, né, a inversa, era o estrangeiro. Então, se as forças estão se compensando, no começo foi estrangeiro comprando do local e agora um pouco ao contrário. Então, por isso que a gente também não vê a bolsa nos highs históricos, mas também não está vendo ela constantemente abaixo de 100 mil. Está se mantendo aí, né? Bem, hoje a gente não tem o trade da semana, porque o Ale não tá aí, então. Mas teve uma troca de ideias hoje falando de Petrobras? Não, não teve, né? Eu sonhei com esse no grupo. Não, o Ale, hoje de manhã, no grupo de traders, ele colocou os estudos dele, ele colocou o estudo, e acho que ontem à noite ele colocou coisa também, mas a, a Petro, assim, é uma alocação que a gente tem, tá? Eu já fui muito mais convicto, já fui muito mais pesado, com a mão pesada em Petro, principalmente quando ela estava pagando aqueles dividendos estratosféricos. Então a gente carregou por muito tempo posição em Petro. Ainda gosto da empresa, como empresa, tá? Como o operacional dela é fantástico. Não sei se eu já elogiei ela aqui, mas só para vocês terem noção, o custo de extração dela, né? O custo de produção é $7. Então a gente está falando de barril na casa dos 70. Pô, ela extrai a 7 e vende a 70, é uma baita empresa. A margem EBITDA dela passa de 50%. O que que eu vou falar de uma empresa dessa, né? A não ser risco político. Então, a gente, como asset allocation, né, como tese de longo prazo, a gente gosta muito, e ela tem, graficamente, né, de novo, apesar do Ale ser a autoridade nisso, graficamente ela tem feito novas altas aí, não máximas, né, mas tem subido constantemente. E, enfim, quem está comprado aí, a depender do preço, está feliz. Dentro do desenho que a gente atua, tem a parte do estratégias, que a gente monta toda a parte de derivativos, as alavancagens, né? Fazer os clientes acessarem.
E também tem a parte do grupo do traders, que é para quem gosta de operar mesmo, acompanhando. O Ale vem de grandes acertos. A gente divulgou, o Naka não tá aí, né? A gente divulgou o fechamento de maio, foi 71% de acertos, certo, Urban? Que o Naka divulgou ontem. 72. 72% de acertos. Então a gente vem para quem entende, para quem sabe, quem opera, sabe que esse é um número bem fora da curva. Então, São mais de 8 mil pontos no índice, mais de 85 pontos no dólar. É isso, resultado consolidado, né? Lógico, retirando os 21% de perdas que a gente teve no mês. Então, acho isso mostra um pouco da consistência do trabalho que a gente vem montando nessa tríade, né? O Urba contribui com esse cenário macro e olhando, a gente até divulgou um vídeo hoje, né? Quando a gente olha a estratégia, um slogan novo, né? Não comenta. A gente olha no macro, mas atua no micro, né? A gente pega toda essa cauda, a gente vai destrinchando, OpenAI, ChatGPT, ok, já foi, tá todo mundo já comprado. Mas e por trás, né? Quem gera insumo para essa estrutura? Então a gente já está comprando estruturas de microchips, a gente já está olhando para cobre, para ouro, para que, né? O ouro é o melhor, para quem não sabe, o ouro é um melhor condutor para quando é semicondutores, né? Como é que chama, né? A commodity que faz a melhor condução, né? Não é nem commodity, quando olha lá a tabela periódica, é aquilo lá que tá lá, esqueci o nome. É o elemento. Obrigado, amado mestre. Elemento. Que mais faz a melhor condução nesse sentido. Então, e isso tende a ter eu até publiquei outro dia no Insta, né? No Insta não, no LinkedIn, né, como vem crescendo essa questão de commodities, principalmente focado nessa manutenção desse tipo de estrutura, né, de operação. Então, a ideia é essa, é destrinchar para olhar nesse sentido e entregar uma rentabilidade para o cliente, que acho que é superar o benchmark, que é a nossa obsessão a partir de agora. Tá todo mundo buscando entregar? Pode falar, Urba. Eu só ia complementar que, assim, a brincadeira que a gente fez, né? Na corrida do ouro, muita gente se concentra em extrair o ouro e comprar, enfim, a tese fica ouro. A gente quer investir nos produtores de enxada e pá. Então, deixa a manada lá na corrida do ouro e a gente investe nos fornecedores. É mais ou menos o que permeia as nossas principais teses e essa que tem ficado famosa aí, como eu trouxe, acho que umas semanas atrás, as duas apostas que a gente fez em NVIDIA e TSMC estão disparado aí as maiores rentabilidades. A gente está compilando no material, então tudo que a gente vai falando, todas as teses, a gente fez um resumo hoje das teses também, a gente vai colocar isso no material de apresentação e, né, colocar esse histórico de rentabilidade também para poder divulgar. Joia? Eu acho que por hoje é só. Obrigado a atenção de todos, já tem uma galera saindo já também, porque a gente já bateu os nossos 50 minutos, Urba. Então, quem quiser compartilhar, chame os amigos, divulga. Nossa ideia aqui, apesar da gente divulgar conhecimento, é trocar ideias, informações. E fique à vontade para quem quiser compartilhar e trazer novos amigos também para trocar essas informações com a gente. Obrigado a todos, obrigado pela visita, Zé, obrigado, Ciro, obrigado o Alexandre Seco, meu parceiro, também está aqui. O Eric também tá. Valeu, o Ale também é trader. Depois eu vou ver se o Naka libera, o Ale, para você participar lá do grupo. Quem manda é o Naka aqui lá no grupo, tá? Fala com o chefe. Para ele fazer um trial lá. Conheço um pouquinho. Show. E a Junta também, obrigado. O Edu tá sempre. O restante já foi tudo embora. Vou tirar a gravação aqui e soltar as amenidades.